Alô, amigos internautas, telespectadores da TV Saravá Umbanda. Eu sou Sérgio da Costa Matos. Estou aqui trazendo para vocês mais uma vez um programa Cantando com os Orixás pela TV Saravá Umbanda. Para quem não sabe ainda, o programa Cantando com os Orixás é gravado aqui na APEU, no Templo de Umbanda Branca do Caboclo Batuba. Para quem não sabe, APEU significa Associação de Pesquisas Espirituais do Batuba. O nosso endereço é Rua Romildo Finose, número 137, no Jardim Catarina. Estamos na zona leste da cidade de São Paulo. O nosso telefone é 11 6911 41 98 e o nosso site na internet é www.apeu.rg.com.br. Os nossos trabalhos acontecem sempre às sextas-feiras, às 20h30. Tá? À noite, às 20h30, se puder vir um pouquinho mais cedo, mas o horário que começa o trabalho é às 20h30. Para quem quer escrever para a APEU, vai precisar do CEP, o CEP é 03910-040. Bom, gente, o último programa eu cantei para vocês pontos das forças que atuam na Caminda Pequena, no cemitério, e cantei pontos também de caboclos e pretos velhos em homenagem aos 99 anos da Umbanda. E no programa de hoje, eu vou cantar para vocês pontos em homenagem a Iemanjá. Estamos chegando próximo à data da Mãe d'Água, né, da grande Rainha dos Mares. Então nós vamos cantar ponto de Iemanjá. Só que o programa hoje não vai ser só isso. Eu tenho uma surpresa para vocês aguardem. Antes disso, eu quero falar sobre o jornal Banda Branca. O jornal Banda Branca de novembro, eu estou mostrando para vocês o jornal de novembro, de dezembro não está pronto. O jornal de novembro já está disponível no site da APEU e também disponível aqui na APEU, dentro do nosso templo, em algumas lojas de artigos religiosos. Então o jornal Banda Branca de novembro está aqui. Eu trago assuntos relacionados ao nosso pai Obaluaê, já que muitas casas comemoram o Obaluaê na data de finados, o Mulu, né? E tem também alguns artigos relacionados ao aniversário da Umbanda. Tem um artigo também do Pai Silvio, falando sobre alguns absurdos que ele encontrou na Umbanda, nessa caminhada dele, né? E o Jornal Banda Branca é isso, porque você pode também ver o Jornal Banda Branca no site do CONUB, Conselho Nacional de Umbandistas do Brasil, que é www.conub.org.br. Bom, gente, então eu queria falar para vocês da visita que eu tenho aqui no programa. Vai ser um programa um pouco diferente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa Cantando com os Orixás uma pessoa que é muito importante, foi e é muito importante na minha vida, na minha trajetória como Umbanda, que é a pessoa que foi o meu pai de coro. Aliás, eu o considero até hoje como meu pai de coro, que está aqui comigo, que é pai do Meval de Oxóssi. Pai do Meval de Oxóssi, que é o dirigente do Templo de Umbanda Branca do Caboclo Girassol. Então, o pai do Meval de Oxóssi está aqui. Pai do Meval, prazer ter você aqui. Aliás, minha saudação, sua bênção. Pai do Meval está aqui no programa Cantando com os Orixás. Eu gostaria que ele desse um alô para os nossos amigos aqui da TV Saravá Umbanda. Sandro, é um prazer estar aqui no programa Cantando com os Orixás, tão bem dirigido aí por você, e através da TV Saravá Umbanda. Em primeiro lugar, o meu axé a todos os internautas, tá? Como ele acabou de falar, eu sou o pai do Meval de Oxóssi, dirigente do Templo Espiritual de Umbanda Caboclo Girassol, Templo de Umbanda Branca do Caboclo Girassol, que fica na Parada 15 de Novembro, região leste do estado de São Paulo, na Rua Luciana Carroso da Torre, no número 51, tá? Parada 15 de Novembro. Essa rua é uma ruazinha pequenininha e é uma travessa da Avenida Damásio Pinto, que é a rua principal ali da região, da Parada 15 de Novembro.
Os nossos trabalhos são aos domingos, né? Nós fazemos as nossas reuniões aos domingos, a partir das 17 horas. Vai até às 22 horas, das 17 às 22 horas. Sempre aos domingos, né? Sempre aos domingos. É um prazer, o pai Demerval, ele comanda lá, a gente chama de Apeuzinha, né? É verdade. Porque é a filial aqui da Apeu, e ele mesmo que começou a falar aqui, Apeuzinha, né? Porque é a filha da Apeu Matriz, né? E ficou um nome carinhoso, né? Todo mundo fala, vou na Apeuzinha, que ele fala que vai na casa do Caboclo Girassol. E é uma casa maravilhosa que eu recomendo, você que é da Zona Leste, mas que já está mais lá para a região de Guaianazes, Itaquera, quer conhecer a Apeu, pode ir na casa do Caboclo Girassol, porque lá segue o mesmo ritual, a casa é idêntica à Apeu, que é comandada pelo Caboclo Batuba, só muda o mentor, o ritual, a abertura, o jeito de trabalhar é idêntico aqui. Pode ir lá que você não vai se arrepender. Mas, pai Demerval, eu queria falar, aqui o nosso programa é um programa que fala de Ogã, né? A gente fala de ponto, a musicalidade da Umbanda. E eu já apresentei, foi meu pai de coro, né? Para quem não sabe, quando eu comecei a tocar aqui na Apeu, o Demerval, vou chamar ele de Demerval, posso chamar ele de Demerval? Quer que chame de pai Demerval? O pai Demerval era o alador da casa, ele era o responsável pelos coros. Então eu queria que ele passasse para vocês toda a história dele, né, nesse mundo da musicalidade da Umbanda. Como foi seu começo, como você começou a tocar. Fala um pouco para os nossos internautas sobre o início. Foi muito interessante, Sandro. Eu comecei praticamente assim como você, né? Eu comecei batendo nos bancos, batendo em latas, balde, aquelas latas de óleo antiga e grandona, né? Por aí. Eu morei na região de Guaianazes, né? Eu era vizinho de uma roça de candomblé. Então era a roça de candomblé, casa de Oxalá. Aí né? Ficava ouvindo. E pela janela dava para entrever ali os ogãs tocando. Pendurava na janela, ficava na dia lá? Não, saía dava para ver casa e visualizava a janela, ficava olhando por a janela, né? Então eu via os ogãs tocando lá e ficava muito de vontade de lá. E a mão coçando e você nem sabia que um dia ia ser ogã. E como eu tinha meus 10, 11 anos, né? Ia pedir para a mãe. Não, você não vai não, porque a mãe é muito católica, né? Conservadora e tal. Você não vai não, a gente dava aquela escapadinha e ia lá. Chegava lá, via os ogãs tocando com vareta, aqueles pontos de candomblé que me deixavam. Você cantando em língua de nação, você não entendia nada que estavam cantando, mas achava bonito. Não, mas o toque do atabaque me deixava... Fazia arrepiar, entendeu? E aquilo me maravilhava. E no fundo de casa, quando não tinha trabalho, eu juntava aquele monte de lata e ficava tocando. Tocando com a mão ou com varinha? Tocava com varinha, tocava com a mão, sabe? Tentando imitar aquilo que ficou guardado na mente, né? No subconsciente ali. E a dona Inhá, que era dirigente ali, né? Ela falava assim, esse menino ainda vai ser ogã, viu? A sua mãe, não, pode parar com isso. Não, isso é uma coisa. Esse menino vai ser ogã ainda. Bom, aí com o passar do tempo eu comecei realmente, depois de um tempo, a ter mais intimidade, né? Ter mais amizade com o pessoal lá, né? E frequentar o terreiro da Dona Inhá. Você entrava lá, começou a frequentar o candomblé como assistente? Comecei a frequentar como assistente. Mas ia escondido? Não, escondido. Escondido dos pais. Bom, aí dava aquela vaguinha, moleque, bate um pouquinho, ia lá, bateu a tabaque, o pessoal olhava, não, tira esse moleque daí, esse moleque não sabe bater não. Aí, então lá foi realmente o primeiro lugar onde você pôs a mão no couro. Lá eu já pus a mão no couro. Foi nessa roça de candomblé. No couro. E aí você tocando lá? Então eu comecei a tentar tocar, tal, o pessoal mandava eu sair e tal. Bom, foi se passando o tempo, passando os anos, né? E ao meu lado, a vizinha do lado, era a filha de santo de uma outra tenda de Umbanda. Deixa eu ver se eu me recordo, tenda de Umbanda, Caboclo Rei das Montanhas, né? O Caboclo Rei das Montanhas era o diretor espiritual da casa, né? E como eu era garoto ainda, né? Eu ia no templo do Caboclo Rei das Montanhas, sentava lá e ficava, me lembrou muito você, eu lembrava como você ficava aqui, eu ficava lá.
sentava no banco, batia nas pernas, batia no banco. Então ali o terreiro para mim não tinha os médicos, não tinha o dirigente. Era só o jogando, só o atabaque. Não precisava ter mais nada, né? Se tivesse só o estava bom. Só, sabe? E eu ficava maravilhado ali, ficava, sabe, eu tenho que bater, mas eles nunca me chamavam, né? Não me chamavam, aqui ninguém me chama. Ninguém me chama, né? Que coisa chata. Eu ficava ali vendo. E eu via também uma figura muito importante na época lá, que era o Toninho. O Toninho, que tempos depois eu vi rever ele já aqui na... A gente vai chegar lá no Toninho ainda, né? Eu vi ele tocar também, ele foi o primeiro ano lá que eu vi, sabe? Eu fiquei, nossa, esse cara toca demais. Aí toca demais. E eu fiquei ali e tal, e nós reunimos as molecadas ali, né, do bairro ali, todo mundo gostava de bater atabaque, fazíamos um trabalho. Estava brincando de umbanda num salãozinho atrás do terreiro, né? Atrás do terreiro tinha molecada e eu era o Ogã, né? Você é... Não, eu sou o Ogã. Você pode até ser o chefe, mas eu sou o Ogã. Só que o atabaque era uma lata de óleo. Aquela grandona de 18, 20 litros, né? 20 litros, né? Era o atabaque. Eu cantava os pontos. Já sabia alguns pontos, já estava frequentando o terreiro. Você ia na assistência lá, né? Então a gente ficava brincando de Ogã. Olha, eu naquele tempo eu aprendi a abertura, o meio e o encerramento do trabalho. Só de ficar ouvindo o Ogã, aprendi tudo, né? Que legal. Então, assim, você não teve nenhum professor, sua escola foi a vida, assim, você aprendeu sozinho, não fez curso, não fez nada disso. Foi o dom mesmo natural que surgiu. Exatamente, porque, sabe, aquela vontade de bater atabaque, aquele som que você ouve que arrepia, você fala, eu tenho que bater atabaque. Então, veja bem, anos depois, foi passando o tempo e tudo, eu me mudei de lá, o terreiro também mudou de lá, né? E foi passando o tempo e esse terreiro foi para São Mateus, no leste de São Paulo. O terreiro foi para São Mateus. Lá em São Mateus eu descobri, que nada acontece por acaso, eu descobri que o terreiro estava lá, no Jardim Tietê. Esse terreiro que você ia como assistente, que não te chamavam para tocar. Que eu era criança ainda. E não te chamavam para tocar. Você só ia como assistente. Exatamente. Bom, comecei a frequentar lá como assistente e tal. Comecei a me interessar, o homem me reviu lá, se lembrou, né, e tal. E falou assim, você quer ser Ogã aí? Eu falei, quero. Mas na hora, né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? Ele chamou, foi rapidinho. De repente, Sandro, estava eu tocando lá, o atabaque, sabe? Você mais olhando, você já estava acabando o corpo. Eu acho que de tanto bater nas latas tal, e de ter aquela vontade, eu comecei a tocar o atabaque. E aí mas você ainda com certa dificuldade ou já sabia tocar do corpo que você vinha treinando? Com uma certa dificuldade ainda, tal, porque o couro é uma coisa, né? E a hora que você sentiu o som do atabaque mesmo, você falou, aqui está mais complicado do que eu imaginava. Mas aí eu fui pegando aquele jeito e tal, e lá foi onde eu comecei realmente a tocar atabaque, lá foi onde eu tive a oportunidade de ir para a praia com o terreiro. E aí você foi aprendendo os fundamentos, né, do que você tinha que fazer, das obrigações que o Ogã tinha que fazer, do cuidado que você tinha que ter como Ogã. Até então, para você, aquilo era um espetáculo. Você assistia aqueles Ogãs, eu quero ser igual a eles. Né? Era igual aquele menino que quer ser jogador de futebol. É verdade. Né? O seu sonho, o que você quer ser quando crescer? Quero ser Ogã. Quero ser Ogã. E aí um dia você conseguiu e veio naturalmente, isso sem forçar. É isso que eu queria entender, sem forçar. Sem forçar o dom de Ogã, a pessoa já nasce com Já nasce, é isso que eu queria falar. Aquela vontade desde pequeno que veio surgindo e era um negócio que nem você sabia explicar, até por ser de uma família católica, né? Que não foi aflorando a ponto de você não ter nem controle de sair escondido de casa, né? Dos pais para ir no terreiro. Né? Bom, gente,
o papo tá legal, eu continuar falando com o pai do Eneval, só que como eu falei, a gente vai fazer uma mescla. Esse programa, para não ficar só no bate-papo, ele hoje dirige a Casa do Caboclo Girassol, como eu falei, ele não deixou de ter amor de Ogã por causa disso, né? Meu pai de cor até hoje. Eu respeito como meu pai de cor e exijo que os Ogãs da cor respeitem também dessa forma. Então, vamos tocar aqui para nossa mãe Iemanjá? Só se for agora. A gente canta o ponto, né? Eu canto um, vai cantando outro e eu vou aprendendo o ponto. Você vamos fazer lá. Mas eu estava aprendendo com o não tem isso não. Então vamos cantar aqui o ponto de Iemanjá. Eu queria que o pai do Eneval cantasse o primeiro ponto. Com muito prazer. Então vamos saudar nossa mãe Iemanjá. Ô, Goiás, Iemanjá, minha mãe, Iemanjá, Iemanjá, eu venho aqui pra Saravá, água nasce na lagoa, passarinho, Iemanjá, ponto bonito, esse ponto eu não conhecia não. Esse ponto vem das antigas. Essa é uma coisa que eu acho importante, né? Eu sempre, aqui no programa Cantando com os Orixás, eu falo sempre pro pessoal. Eu sempre canto pontos novos, mas eu sempre resgato pontos antigos. Sim. Porque isso vem... a Umbanda não pode perder essa tradição, essa raiz, né? Exatamente. Tudo que perde a sua raiz, perde a força, porque é a raiz que sustenta tudo. Então, se você perde a raiz, a partir do momento que a Umbanda perder a raiz dela, a Umbanda morre. Né? Como uma árvore, se você arrancar a raiz de uma árvore, tudo cai. Então, a gente como Ogã tem que estar sempre resgatando essas raízes. Como você sabe, né? Eu já tinha falado para você antes, leva ao público aí, eu fui aquele Ogã goteira, né? Uhum. E aquele Ogã, que é o Ogã goteira, o termo Ogã goteira é aquele Ogã que ele não tem paradeiro. Onde eu ouvi o som do atabaque tocando, eu falei, é ali que eu vou. Né? Vamos falar das suas coisas como Ogã goteira daqui a pouco. Eu vou cantar um ponto agora de nossa mãe Iemanjá. Salve a mãe Iemanjá! Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Vou ganhar do tesouro e o doce Abá no fundo do mar. 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 Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Eu sou filho de Abá, e Abá é minha mãe. Eu não poder tesouro, o doce Abá no fundo do mar. 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 Você conhece algum ponto de Ogum Beiramar? Ogum Beiramar. Não lembra? Não me lembro agora. Eu vou cantar um pontinho de Ogum Beiramar e o pai do Eneval vai lembrando aí mais um ponto de nossa mãe Iemanjá, hein? Salve o seu Ogum Beiramar! Não devemos esquecer que Ogum Beiramar trabalha ali na areia da praia
E ele também trabalha com a nossa mãe Iemanjá, né? Ele é um Ogum, mas a senhora ali daquele local é a nossa mãe Iemanjá. E normalmente os terreiros, quando vão para a praia, também chamam a falange de Ogum, em especial o Senhor Ogum Beramar. Então vamos saudar o Senhor Ogum Beramar. Senhor Beramar, o que trouxe do mar. Senhor Beramar, o que trouxe do mar. Quando ele veio, eu guardando no braço direito, sabe que não você quando ele veio, eu guardando no braço direito, sabe que não você eu me amarei, eu me trouxe do mar. Eu me amarei, eu me trouxe do mar. Quando ele veio, eu guardando no braço direito, sabe que não você quando ele veio, eu guardando no braço direito, sabe que não você lembrou algum ponto de Iemanjá? Lembrei o ponto de Ogum Sete Ondas. Ogum Sete Ondas, trabalho com o Senhor Ogum Beramar. Vamos ensinar então o pessoal esse ponto de Ogum Sete Ondas. Agora vai ser Ogum Sete Ondas. Estava na beira da praia, quando eu vi sete ondas passar. Estava na beira da praia, quando eu vi sete ondas passar. Olha pra porta, gente caiu, Então, gente, daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Padre Evaldo de Oxóssi, meu pai de couro, e cantando mais pontos para vocês de nossa mãe Iemanjá e Senhor Ogum Beramar. Até daqui a pouco. Alô, amigos internautas, voltando, né? Como sempre, rapidinho, o intervalo é rapidinho, porque a gente não quer perder tempo, né? Você está aí, quer ouvir o nosso bate-papo, quer aprender ponto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, antes de a gente voltar a conversar aqui com o Pai Demerval, eu vou mostrar para vocês um livro que, aliás, o Pai Demerval também tem o nome dele aqui dentro desse livro, né? O livro que eu escrevi, o livro básico dos Ogãs, que foi lançado pela Ícone Editora em 2005. Esse livro eu trato de assuntos relacionados a esse mundo da musicalidade na Umbanda. Né? Ele é um livro que ele é especialmente para os Ogãs, mas que eu recomendo não só aos Ogãs, né?
procurando ler esse livro, mas principalmente os dirigentes, porque o dirigente também precisa conhecer aquilo que o seu Ogan está fazendo, né? Ele está ali, ele é o cabeça da casa, então muitas vezes o Ogan está fazendo alguma coisa e o dirigente não sabe nem o porquê, então algumas coisas ele precisa saber, não de repente tudo, mas uma boa parte do que o Ogan faz, o dirigente precisa saber. E os médiuns da corrente também precisam conhecer alguns pontos básicos relacionados à curimba, porque o médium, o Ogan puxa o ponto, o Ogan tem que saber o momento correto de puxar o ponto, mas a corrente vai cantar o ponto junto com o Ogan, né? Para formar aquele elo. E não adianta a pessoa estar cantando um ponto e não sabe nem o porquê que está cantando aquele ponto, não, Padre? A pessoa está cantando um ponto, está cantando um ponto de chamada, ele não sabe para que serve. Ou então, às vezes, é muito comum vir aquele médico para chegar no Ogan e falar assim, canta aquele ponto assim, que eu acho bonito, e às vezes não é a hora apropriada para aquilo. Então, eu recomendo também, até para vocês entenderem, né, o porquê que nem tudo pode ser pedido por Ogan. Esse cuidado tem que ser tomado. Né? Alguns pontos, não adianta, que o ponto não é uma música, né? Que é uma música, não é MPB. Então, tem certos momentos que certos pontos não vão ser mais apropriados para aquela hora. Você pode quizilar a casa, você pode, independente se eu gosto de um ponto, você acha um ponto bonito, um ponto de chamada. Mas já estão as entidades em terra, mas é quase na hora de mandar as entidades ao lá, a pessoa vem, canta aquele ponto que é bonito e canta o ponto de chamada? Não. Então, para você que é médium também, entender um pouco dessa musicalidade, também é importante ler o livro básico dos Ogãs. E eu já quero aproveitar e falar também dos CDs do Mestre Marne. CDs do Mestre Marne, eu vou mostrar nesse bloco 2 CDs para vocês e no outro bloco mais 2. Então, neste bloco, eu quero mostrar para vocês aqui o CD de Iemanjá. Por quê? Inclusive, no programa de hoje estamos cantando pontos de Iemanjá. Então, para você conhecer aí bastante ponto da nossa mãe, né? Da Mãe d'Água, você que vai fazer aí sua festa na praia, então tem aí o CD de Iemanjá. E tem também o CD aqui com pontos de Ogum, né? Quando a gente está falando, o Pai Ogum também trabalha bastante aí na vibração das águas. Tem também algum que trabalha em outros campos sagrados, mas tem uns alguns que trabalham. O exemplo foram os pontos cantados aqui de Seu Ogum Beira-Mar, de Seu Ogum Sete Ondas. Então, se você quer comprar a coleção do Mestre Marne, a coleção completa são 11 CDs, 10 CDs de pontos, aí você tem lá ponto de Oxóssi, de Preto Velho, de Oxalá, e tem os pontos, e tem o CD de toques. Você comprando a coleção completa de pontos, ganha de presente o CD de toques. Olha que maravilha. Ou pode comprar também o CD, cada CD individual. O contato com o Mestre Marne está em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Aliás, meu abraço para o Mestre Marne. O site do Mestre Marne é www.mestremarne.com.br. Ele tem também o e-mail dele, que é mestremarne@terra.com.br. E tem o telefone. O telefone é 47, Balneário Camboriú, 3366-4970. Então liga, fala com o Mestre Marne, vê direitinho como você pode adquirir os seus CDs. Mas agora a gente vai continuar aqui batendo papo com o Pai do Meval, né? O papo está gostoso, é um prazer ter o Pai Demerval de Oxóssi aqui com a gente. Prazer, tudo bem. Às vezes, se eu esquecer, eu já peço meu perdão, de repente chamá-lo de Demerval uma hora ou outra, né? Que a gente conhece já até, ele me viu pequenininho, com 5 anos, então, então ele o Demerval, era o tio Demerval, né? Agora aí eu fui crescendo, aí virou o Demerval, mas hoje ele é o Pai Demerval e eu respeito muito por isso. Então, Pai Demerval, a gente estava falando da casa que você começou a tocar, né, como um bandista, que é a casa do Caboclo Rei das Montanhas, né? Ficou quanto tempo nessa casa? Nessa casa eu tive uma permanência lá, como Ogã, né? Um ano de casa, né? Depois eu me afastei, né? Me afastei um pouco da casa, fui procurar outros rumos, né? E fiquei como eu estava falando antes na hora do Ogum Goteira. Só antes de tocar no assunto do Ogum Goteira, eu queria falar uma coisa importante, né? A gente fala assim, da mediunidade do Ogã, né? A gente viu que você desde pequeno
manifestava aquela vontade de tocar, né? E o dirigente da casa foi e já te buscou e falou, vem, você vai ser ogã. Né? Então não foi um negócio, porque é uma coisa, existe aquela diferença de ser ogã, que é o que devemos ser, de estar ogã. Estar ogã. Né? Porque às vezes acontece muito na casa assim, o médium está lá, está no canto, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, a pessoa não incorpora, e aí às vezes o dirigente ou às vezes até por falta de conhecimento, ou sei lá, chega e fala, se você não recebe guia, vai pro coro. Vai lá bater tem um tabaco sobrando, vai lá tocar tabaco. Você consegue né? Vê se você consegue atender. E a gente sabe que não é bem por aí, né? A missão de ogã, a função de ogã é uma missão de muita responsabilidade. Aliás, você põe a pessoa em risco fazendo isso. Né? Que a pessoa não está preparada para aquilo. Então, tem aquela diferença de ser ogã e estar ogã. E a gente percebe nessa história que o dirigente era uma pessoa preparada, porque ele foi lá e já te buscou, ele percebeu qual era a sua mediunidade. Ele falou, você vai para o coro. Né? Lógico que depois veio desenvolvendo os outros dons. Né? Hoje o padrão vai dirigir uma casa. Mas começou como ogã. Né? Começou lá como ogã, desde pequenininho e tal, já demonstrou aquela vontade. Né? Agora então vamos falar agora do ogã goteira, né? Quero que conte aí as suas peripécias aí depois que saiu da casa do Fabio Rei das Montanhas. Só falando um pouquinho, só um minutinho mais sobre o ogã goteira, né? Sobre o ogã goteira, não, sobre a mediunidade do ogã, né? O ogã é aquela pessoa que já nasce com aquele dom, que já tem aquela desenvoltura para tocar o tabaco, que no meu caso, né? É o caso de muitas pessoas, talvez a maioria dos ogãs, né? Mas o que acontece, eu acho que aquele dirigente, ele já via, né, o tempo que eu frequentava quando moleque ali, quando criança, que batia ali nos bancos e tal, eu acho que quando eu retornei para a casa dele, ele já falou assim, aquele menino ali tem jeito de aprender, tem jeito de aprender. E ele me deu a oportunidade de estar ali, praticamente ali para mim foi uma das primeiras escolas, uma das principais escolas, né? E lá tinha outro ogã? Ele já colocou uma fria, vai, pega o couro. É assim, ele geralmente eu estava na assistência e ele me chamava quando o ogã faltava. Você virou um substituto ali, reserva. Eu era obrigado em reserva. Não, tá dando aqueles toques ali, tá, né? Até que... Obrigado não, eu gostava, aquilo tudo era uma maravilha. Né? Até que realmente passou a mesmo fazer parte da casa. Exatamente. Então, é assim, eu acho que diz o ditado popular que quem é bom nasce feito, né? Não quer dizer que nós sejamos bons ou melhor que alguém. Não existe ninguém bom. Não existe ninguém bom. A gente está sempre aprendendo. Aperfeiçoamento. A gente está sempre se aperfeiçoando. Hoje eu estou aprendendo com você. Hoje eu estou aprendendo. Comigo não. Eu tenho muito que aprender ainda. Hoje eu sou fã do teu livro, hoje eu estou aprendendo com você. Mas, Sandro, então, resumindo tudo, né? Eu passei 1 ano nessa casa, para mim foi maravilhoso, foi bom, né? Me afastei de lá porque tinha que seguir outras diretrizes, outros caminhos, e aí cheguei como escola. Aí cheguei no ogã goteira. Aí eu já não tinha mais um teto fixo, né? Então, pinga aqui, pinga ali, né? Então assim, eu saía na rua assim, tá tocando uma tabaca, não importa se é um banda ou candomblé, né? Timbanda, o que estivesse tocando, tá? Ia lá e já ficava esfregando a mão para ver se alguém me chamava. Ficava até roda de pagode. Tem roda de pagode. Já tinha batia que estava entrando. Exatamente. E ali a gente vai aprendendo cada vez mais, a cada dia o aprender é constante, né? A gente vai aprendendo, a gente vai vendo. E eu me convidando e tal, né? Então era o ogã goteira. Aí o ogã goteira, o que acontece? Ele aprende a ter um pouquinho de malícia. Ele aprende a ter um pouquinho de malícia, porque ele vai ver aquele ogã, ele presta atenção, ele é convidado em cada casa uma axé diferente, cada casa um momento diferente, né?
Então, você vai vendo várias escolas diferentes, né? Cada casa trabalha de um jeito. E cada orgã também toca de um jeito. Então acaba servindo de parâmetro para que você crie seu próprio toque. Exatamente. Você pega um pouquinho de um pouquinho de outro. Exato. Né? E a gente vai se moldando. Isso. A gente vai se moldando em cima daquilo. Né? Aí, diogando goteira, né? Diogando goteira, tal, pelos caminhos e descaminhos da vida, né? Chegamos a um tempo fixo, né? Começamos a frequentar um terreiro, deixa eu ver se eu me lembro ali, que são muita coisa no passado que a gente não se lembra, né? Chegamos à tenda de Umbanda, Caboclo Pena Dourada e Pai Tomé de Aruanda. Um templo pequenininho, humildezinho, né? E nesse tempo eu entrei realmente como orgã. Já entrou na casa como orgã, até porque você já estava procurando, né? Então, esse templo, ele não tinha um local fixo. Não tinha um local fixo, né? Ele, por não ter um local onde fazer os trabalhos, eles eram filiados à federação do senhor Newton de Paiva Tupinambá, né? Mais conhecido como Seu Tupi, né? Comumente como Seu Tupi. Lá na Parada 15, na Parada 15 mesmo, né? Ali e tal. A Rua Ibiajara, o nome agora me foge, mas é Rua Ibiajara, é o centrão do 15 de novembro. Centrão do 15 de novembro. Bom, então eu comecei a fazer isso. Década de 70, por aí, 80 já? Já nos anos 80, hein? Já nos anos 80? Já nos anos 80 já. Não, pouco antes, porque a gente vai chegar ainda no seu papel no começo dos anos 80. Na década de 70 ainda. De vez em quando tem que dar uma esplanada, né? Não, tem que dar uma esplanada. Então, eu comecei a frequentar esse terreiro do Caboclo Pena Amarela em Pai Tomé de Aruanda. Ali eu já entrei como orgã, né? E lá no terreiro de Umbanda, ou era aquela Umbanda traçada, com ritual de candomblé, ou era Umbanda branca? Que ritual que era? Aquela Umbanda mista, aquela que você chama de Umbandomblé. Umbandomblé, meio Umbanda, meio candomblé. Ritual de Umbanda misturado com o candomblé. Aquela Umbanda mista. E ali eu cheguei a fazer algum preparo para orgã, tal, tinha um outro orgã junto comigo que me ensinava. Aí já ajudou bastante, né? Bastante, ali eu fiz um certo preparo e tal. Ali, nesse terreiro, eu passei uns 4 anos da minha vida nesse terreiro. 4 anos. 4 anos da minha vida ali, fielmente, servindo aquele terreiro. Todo o trabalho. Trabalhei sempre como orgã. Sempre como orgã, né? E teve um envolvimento, um início de desenvolvimento mediúnico, mas aí já é outra oportunidade. Tá. E nesse terreiro, eu lembro que uma vez a gente bateu num papo assim, falou que chegou a participar até de um ritual que na Umbanda não é muito comum, mas como eu disse, era uma casa traçada, né? Parece que foi catulado lá, alguma coisa do tipo. Eu cheguei a fazer. Era próprio para Orgã isso, esse ritual lá dessa casa? Próprio para Orgã, né? Então, mas o ritual veio de candomblé, né? Então, como eu era assim aquela pessoa que eu não tinha aquele conhecimento teórico. Então mandou fazer. Se o dirigente me falasse, olha, você faz tal coisa, que isso é bom, eu acreditava piamente nele. Ia fazer. Eu não ia procurar saber o porquê, eu não questionava. Ele falou, ele sabe. Era aquele costume antigo, né? Falou, ele sabe. Então, eu fiz esse certo preparo. Eu deitei numa camarinha, né? Segurei a ferramenta do santo lá, tal, direitinho. Aquele ritual bem típico de candomblé. Bem típico do candomblé, né? E ali passei 4 anos da minha vida nessa casa, até consumar o seu fechamento, faleceu. Mas nessa casa, eu lembro que você estava falando que a casa trabalhava dentro de uma federação. Isso, exatamente. Do Pai Tupinambá. Ajuda com seus do Pai Tupinambá. E na federação, você teve alguma participação também, nos eventos, como que é? Sim, o seu Newton de Paiva Tupinambá, o famoso seu Tupi, né? Ele, acho que o segundo ou terceiro domingo, não estou bem lembrado, de cada mês ele realizava a reunião de todos os federados, né? Fazia uma grande gira. Uma grande gira dentro da federação.
E ali eu ia na assistência, ele já me conhecia, né? Porque o nosso terreiro era afiliado, também era convidado. Exatamente. Por favor, gentileza, toca aí e tal. Eu ia tocar, então ali eu peguei conhecimento com vários organos de outras casas, outros dirigentes e tal, né? Você viu também de escola, porque uma coisa, primeiro ia como orgão goteira, assistindo vários orgãos tocarem. Né? E lá não, já está tocando ao lado de outros orgãos. Exatamente. E foi ali que nós começamos a aprender que o orgão, ele tem, hoje em dia que a Umbanda já está bem mais evoluída, né? A gente fica até emocionado. A Umbanda sempre foi evoluída, né? Os umbandistas acho que não eram. Não eram, agora estão mais. A gente está estudando e aprendendo cada vez mais. E, bom, ali eu tive contato com vários orgãos e ali eu comecei a ver o seguinte, o orgão, ele tem muito aquele negócio de competição, né? Não sei se hoje em dia... hoje em dia, graças a Deus, a gente ainda tem, mas está diminuindo bastante. Mas eu lembro que antigamente o orgão tinha muito aquilo de competição. Era competir quem toca melhor, quem toca mais alto, quem canta melhor, né? Quem sabe mais pontos, quem conhece mais pontos de demanda. Sotaque daqui, dali, igual a resposta toda, né? Deixa eu lembrar também que eu mencionei o nome do senhor Hilton de Paiva Tupinambá, né? O senhor Hilton já é desencarnado. O pai Tupinambá, ele fez o desencarne dele faz pouco tempo, faz coisa de um negócio assim, não lembro. Exatamente. Nós estamos falando besteira. Mas ele hoje quem comanda a federação, se não me engano, é filho dele. Filho dele. Hoje é a URU, União Regional Umbandista, né? Isso. A URU ali no local. Continua na parada 15, né? Parada 15 de novembro. Legal. Bom, aí, como tendo contato com outros orgãos, teve algum caso assim que você pode falar, não mesmo de demanda, mas dessa competição de eu querer tocar? Assim, houve um caso, assim, eu até me lembro como se fosse hoje, né? Eu fui convidado para ali, eu fiz um conhecimento com o orgãos ali na federação, né? E fui convidado para tocar numa casa. Era numa casa, não foi na federação. Não foi na federação. Terreiro. Fora, ali uma roça de Candomblé. Na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Bom, chego lá na casa e tal, eu gosto muito de tocar o Jexá, né? Então, eu gosto bastante também do Jexá. Adoro mesmo o Jexá, né? E o dirigente da casa lá, ele falou, você vai tocar lá e tal, e depois você vai ter uma surpresa. Eu falei, que surpresa será essa, né? Aí fui, toquei um Jexá lá e tal, muita coisa que é do ritual próprio do Candomblé, eu não conhecia, né? Então, ali eu fiz o que eu pude, toquei um barrazento e tal. Respeitando o ritual deles, né? E fazendo a sua contribuição. Bom, quando chegou acabou o trabalho, acabou a reunião ali, o que aconteceu? Ele pegou uma toalha, correu essa toalha por todo o terreiro e veio com o dinheiro para pagar o orgão. Aí, como não faz parte, eu acho que isso já é uma coisa muito de mercenário, né? É uma coisa que eu não recomendo, né? A mediunidade. Exatamente. O orgão tem uma missão, né? Não é uma profissão. Né? Eu nunca fui jamais cobrar para tocar para um orixá. Você toca por prazer, né? Pelo amor à religião, né? Pelo amor ao instrumento e pela prática, né? Pela prática. E aí ele ficou decepcionado comigo, né? Porque eu não aceitei. Não aceitou e ele não gostou. Ele não gostou muito, mas como? Todo orgão que vem aqui aceita e tal. Vai me desculpar, mas o meu pensamento é outro. Aliás, é uma das coisas que eu coloquei no livro, né, sobre a paga de orgão. Até do risco, né, porque é muito comum do orgão que cobra para pagar, que cobra para tocar, ele acaba tocando para qualquer tipo de casa, para qualquer tipo de trabalho. Quer dizer, o cara está aqui tocando num terreiro que tem uma linha, né, mais sutil, né, mais tranquila. Aí ele sai daqui, ele pegou o dinheiro dele, vai lá na roça de Candomblé, bate numa saída de Aô, aí pegou o dele, sai daqui,
vai num outro terreno lá que de repente está fazendo um trabalho de quimbanda, não é nem quimbanda, magia negra, vai precisar de um orgão para tocar, ele vai lá e toca, né? Aí faz uma mistura de energia na mão, na cabeça, depois fica passando mal, não sabe o que está acontecendo. Aí ele chega numa casa que está bem... Ele estraga a casa. Estraga, porque ele põe a mão suja dele no couro que está limpo. O que já pegou de quizila, de miasmas ali naquela mão ali, né? Às vezes até inconscientemente, às vezes ele não conhece, né? Às vezes o Ogã até faz aquilo porque falaram para ele que pode, né? Falaram para ele que pode, mas a gente não pode, o dinheiro, né? Até o próprio dinheiro já é uma coisa, né, que passa na mão de todo mundo, então não é um negócio legal, né? A Umbanda não veio aqui para dar dinheiro para ninguém, e a Umbanda é caridade, né? A Umbanda é caridade. Jesus praticava o bem dele, nunca cobrou de ninguém. A Umbanda é uma religião cristã, né? E temos que seguir os exemplos do Pai, né? Foi assim que eu aprendi com o Pai do Merval, foi assim que a gente aprende com o seu Batuba aqui na casa. Tenho certeza também que o Caboclo Girassol, a entidade que eu conheço há muito tempo aqui também, trabalha dessa mesma forma. E não devemos esquecer, né? No último programa que eu falei do aniversário da Umbanda, eu já falei, né? Temos que seguir as orientações do Caboclo Sete Encruzilhadas, que ele falou que a Umbanda seria uma religião de caridade, né, onde nada seria cobrado. Aliás, dizem até, né, que a casa do Paisel de Moraes tinha hora que parecia mais um albergue, porque a turma ia lá pedir ajuda, né, ele ia colocando todo mundo dentro de casa, ele ia tratamento longo, a pessoa vinha, ele ia colocando, ele nunca pegou um centavo. Aliás, o Caboclo das Sete Encruzilhadas falava, né, o dia que o meu aparelho, ele usava um aparelho, pegar um centavo, eu me afasto. Exato. Ele ainda falou antes da desencarne do Pai Zélio que a desgraça da Umbanda poderia estar no biometal, né? Então, gente, vamos ter consciência disso, né? A gente tem que tocar na casa por respeito. Se o Pai do Merval precisar do Ogã na casa dele, fala, Sandro, você pode ir lá tocar, pode me ajudar, eu vou, nunca como mercenário, vendendo a minha mediunidade, a minha missão. A gente vai lá por respeito à religião, por amor àquilo, para ajudar o nosso irmão que está precisando, né? E teve algum caso assim também de alguém querer aparecer mais, ou teve alguma demanda, já passou por alguma coisa desse tipo? Ah, sim, com certeza, né? Aí nós já adentramos na minha chegada na APEU. Não, antes da APEU, que eu lembro que você falou do Ogã, eu não sei o que você ia fazer aqui, teve um caso assim que você contou, eu era pequeno, mas eu lembro. Tem muita coisa que você falou, eu era pequeno, mas eu me esqueci. Então... Exatamente, eu acho que é uma realidade, né? O Ogã, ele tem que ser humilde. A humildade é tem que ser humilde, não só humilde diante do orixá, humilde diante da própria Umbanda. Porque o Ogã, ele é mais um dentro da casa. Né? Ele até tem um cargo, né? Ele está ali, ele sabe que tem os dirigentes, né? O dirigente principal, sacerdote, aí vem pai, mãe pequeno, depois vem os Ogãs. Na escala hierárquica dentro da casa, ele pode estar até num patamar acima, mas dentro da casa todo mundo é igual. E a gente tem que respeitar para ser respeitado, não é verdade? Certeza. Então, esse caso foi até muito engraçado, né? Assim, foi um gesto de humildade, mas que poderia ser também passado como um gesto de orgulho, né? Porque veja bem, nós fomos convidados, não lembro mais qual foi um festejo dentro da Umbanda, né? E essa reunião ocorreu ali na Sociedade de Amigos de Bairro da Parada 15 de Novembro, lugar que eu moro ali já faz uns... Nasceu ali, né? Mais de 30 anos ali, então eu conheço tudo ali, né? E, bom, nesse local, a Sociedade de Amigos de Bairro da Parada 15 de Novembro, chamada de Sabiquina, né? Sabiquina, Parada 15 de Novembro, né? Houve aquela reunião e reuniu-se ali bastante ogãs, muitos atabaques, cada um mais bonito do que o outro, né? E eu fui convidado para tocar ali. Só os melhores tocam aqui. Então, já começou, né? Já criaram uma barreira ali para quem está querendo aprender. Tinha oportunidade de tocar com quem sabe um pouco mais. Não vou falar sabe mais, que é tudo velho, para quem está aprendendo. Quem sabe tocar um pouco mais, já barraram.
ali. E como eu ainda pertencia à Casa do Caboclo Pena Amarela, né? Que eu citei. Da federação. Eu estava lá com o atabaque e tal. E os órgãos tocando ali e tal, cantando pontos, entidades manifestadas ali, trabalhando, né? O órgão que estava do meu lado falou assim, eu ainda não entendi, por que você está aqui? Aqui é só para os melhores. Eu falei, ixi, estou aqui para tocar. Cara, assim? Eu estou aqui para tocar atabaque. Aí estou tocando ali, tal, e eles tocando, e cada um, como a gente diz aqui, né, Sandro, comeu o couro, né? Fazendo o couro falar, né? Fazendo o couro falar, cada um fazendo o couro falar ao seu modo, né? E eu estou ali tocando ali no atabaque, de repente, e ele toda hora, olhando para mim, eu ainda não entendi o que você está fazendo aqui. Querendo tirar ele, né? Não entendi. E tocava o couro, então não falava, como diz o ditado, quando não estava falando. De repente ali, eu comecei a dar uns repiques no couro, né? Comecei a repicar o couro ali e tal, comecei a me empolgar, comecei a me envolver, né? Até então eu acho que você estava um pouco travado. Eu estava, porque estava assustado. Eu acho que a crítica que ele fez, né? Ele falou assim pra mim, olha, eu não entendi o que você está fazendo aqui, isso fez com que eu... Foi um balde de água fria, aí você travou, pequenininho ali, dentro de tanto bom ali, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu me senti pequenininho. Aí, de repente, eu comecei a me envolver com o trabalho, aquilo começou a fluir positivamente, sabe, pegar mais um axé do orixá, um axé do ambiente ali, tudo. De repente, eu comecei a dar um repique, ele olhou para mim e falou assim, agora eu sei, eu vi o que você veio fazer aqui. Agora eu vi que você... Quer dizer, que na realidade, houve o quê? Houve um pouco de humildade, né? Lógico. Houve um pouco de humildade. Porque a partir do momento que você teve a humildade, os orixás trouxeram força para você. Porque você não estava preocupado em olhar o que o outro está tocando, se era bonito ou não. Você estava preocupado em fazer a sua função, fazer o seu trabalho, tocar para o orixá. E ele estava mais preocupado de saber se você sabia tocar ou não. Então, mas o internauta deve estar perguntando aí, né? Mas o que tem a ver tudo isso aí que você falou, né? Você falou e aí, né? Aí a gente tira o seguinte, ainda muitos ogãs, com toda a evolução que hoje em dia se tem, mas ainda os ogãs, ele tem aquela certa rivalidade, principalmente quando é uma reunião que reúne vários templos, né? Então um quer ser melhor do que o outro, e isso foge dos caminhos da Umbanda. Que tem que ser todo mundo irmão, né? Sabe? Se a gente tem que tocar para os orixás, se tem que cultuar a Umbanda, se tem que vibrar no astral através dos atabaques, do instrumento sagrado que é o atabaque, então o primeiro passo é ser humilde. O primeiro passo é se humanar os ogãs um com o outro e caminhar junto. Legal, sabe? Ficou. Isso tudo que eu falei, gente, internauta, mostra que o ogã, ele não tem que estar aí medindo forças com ninguém. Ele tem sim que mostrar suas mãos e entregar o Pai Oxalá. Sabe? Ele tem que tocar para os orixás. Bela mensagem. Gente, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco e o último do programa, Cantando com os Orixás. Ogunilê, meu pai, tô lhe chamando. Ogunilê, meu pai, tô lhe esperando. Ogunilê, meu pai, tô lhe chamando. Ogunilê, meu pai, tô lhe esperando. Com sua espada, sua lança na mão, Ogunilê é vencedor de demanda. Ogunilê, meu pai, tô lhe chamando. Ogunilê, meu pai, tô lhe esperando. Ogunilê, meu pai, tô lhe chamando. Ogunilê, meu pai, tô lhe esperando. Com sua espada, sua lança na mão, Ogunilê é vencedor de demanda. Com sua espada, sua lança na mão, Ogunilê é vencedor de demanda. Ogunilê, meu pai, tô lhe chamando. Ogunilê, meu pai, tô lhe esperando. Ogunilê, meu pai, tô lhe chamando. Ogunilê, meu pai, tô lhe esperando. Com sua espada, sua lança na mão, Ogunilê
pautas, voltamos, cantando com os orixás, TV Saravá Umbanda, aqui gravado na sede da APEU, Associação de Pesquisas Espirituais de Ubatuba, Tempo de Umbanda Branca do Caboclo Ubatuba. Estou aqui com meu pai de coro, o pai do Meval de Oxóssi, que hoje dirige o Templo de Umbanda Branca do Caboclo Girassol, que é filial aqui da APEU. Fica lá na Parada 15 do bairro da Parada 15 de Novembro. Bom, agora eu queria falar, pai do Meval, fala da sua chegada aqui na APEU, como que foi, lembra mais ou menos o ano? Pois é, Sandro, eu tive um tempo afastado, né? Não assim afastado da Umbanda, mas eu tive um tempo aí ainda como loteira, entrei em vários terreiros, saí em vários terreiros, e por volta de 1982, através do jornalzinho Integração Umbandista, se não me falha a memória, do seu João Edson Orfanato. Seu Edson Orfanato, que é um grande amigo nosso aqui. Exatamente, né? Depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo mesmo, né? E eu, através do jornalzinho, eu vi lá escrito Associação de Pesquisas Espirituais de Ubatuba. Onde será que é isso? O que será que é isso, né? Vou lá. Viemos aqui 82, a casa era recém-inaugurada, sempre era recém-inaugurada. Parece que a casa... A casa tinha um ano e pouco, 2 anos. Não, devia ter uns 4 anos. Não, aqui foi inaugurada em 81. 81. 81. Então tinha um ano e pouco. Aliás, a sede aqui era diferente, né? A entrada era diferente. E eu vi através desse jornalzinho, que hoje é meu compadre, né, meu amigo de infância, muito querido, Luiz Carlos de Lima. Né? Luiz, né? E o Luiz também sempre me acompanhou, né? Em todo canto que eu ia, ele ia também. Ele falou, vamos lá, mas é muito longe, como é que nós vamos? Nós somos 2 desempregados na época, né? Os 2 desempregados, nada, era aquela correria para lá e para cá. Vamos a pé? Vamos. Vocês vieram a pé? Viemos da Parada 15 de Novembro até a Vila Rica, aqui onde é localizado a APEU. Viemos a pé. É chão, hein, gente? É chão. E era um mês de setembro. Era um mês de setembro, finalzinho de setembro, final de festa de Cosme e Damião, né? Lá pro dia 28, 29, já tinha finalzinho do mês. Acho que já tinha até acontecido a festa de Cosme e Damião aqui na APEU. Nós chegamos aqui, fomos bem recebidos pelo pai Silvio. Batemos palmas, a mãe Cleide veio, né, nos receber, fomos bem recebidos. Só que o padrinho não está ainda, está trabalhando. Padrinho, porque chegar é o costume, né? O pessoal da casa é o pai de padrinho, né? Que é o pai Silvio. Ele não está ainda, vai chegar, mas vocês aguardam um pouquinho, nós ficamos no portão, daqui a pouco chega aquele homem com aquele bigodão enorme lá, cara de bravo, sujo de graxa, aquela cara de bravo. Eu falei, esse cara, não sei não, viu? Aí ele gentilmente, olha, nunca tinha acontecido isso. Geralmente você vai em um terreiro, as pessoas ficam com medo. Normalmente é assim, né? Você não conhece a pessoa, né? E tal, o normal é esse, ficar com medo. E eu fui logo convidado para adentrar no APEU, fui convidado para participar, né, na assistência, no trabalho. Para assistir o trabalho e tal. Foi uma chegada muito calorosa. E eu não conhecia o que é essa Umbanda Branca, né? Eu estava acostumado com aquela Umbanda, onde você viu um bandomblé, né? O candomblé, a Umbanda-omblé. Então, já começou lá no candomblé, né? A primeira visão de Ogã, no caso, foi numa roça de candomblé. Uma roça de candomblé. Então você estava acostumado a ver aquele coro, sabe, tocando rápido, varinha e tal. Quando eu chego na APEU, o que acontece? Eu vejo um homem aqui tocando violão. Aí você falou, caramba, o que é isso daí? Cantando um hino que parecia hino de igreja evangélica, com todo respeito aos evangélicos. Cantando um hino de igreja evangélica. Eu olhei para o meu amigo e falei assim, olha, acho que vamos embora daqui, porque isso aqui não é terreiro, não. Tá me dando sono, isso aqui deve ser uma igreja. Até então você não tinha escutado o coro. Não tinha escutado o coro. Aliás, aqui no comecinho, né? Era o pai Silvio que era o dirigente, era o dirigente, era o Ogã, ele faz tudo, né? Era o Cambona, ele fazia tudo aqui, né? Ele fazia tudo, né?
E, bom, e por aí nós chegamos, por aí essa pessoa maravilhosa que é o pai Silvio, né? Meu pai Silvio, a mãe Cleide e todo o pessoal da APU aqui em Macris me recebeu muito bem e por aí eu fui ficando, né? Logo assim que eu... um fato importante. Logo assim que eu entrei na APU, né, como eu não conhecia quase ninguém aqui e tal, eu fiquei meio assustado. Eu era completamente tímido. Você era, né, muito tímido. Eu era muito tímido. Então, a pessoa para conseguir fazer com que eu olhasse a cara dela, tinha que tentar... Se pegasse, olha pra mim, né? Tinha, olha pra cá, né? Bom, e eu era terrivelmente tímido. Só que eu sabia tocar atabaque, né? Então eu vi o pai Silvio com aquele sufoco todo. Tocando sozinho, né? O camboneando, desenvolvendo médiums, né? Aquela coisa toda. Eu pensava, eu podia ajudar ele, mas não ia vergonha de ir lá tocar o atabaque. Como é que eu faço? Aí, parece que tempos depois, tinha um Ogã que tocava na casa, né? Tinha um Ogã na casa aqui que de vez em quando ia tocar e tal. E vendo aquele Ogã tocar e tal, eu fui. E aí o Ogã que eu falei que a gente ia falar lá no filme, você ia falar no começo, porque é o Toninho. Exatamente. Ele não era o Ogã da casa, mas ele vinha de vez em quando dar uma força. De vez em quando. E vendo, ele foi me inspirando, foi me soltando detalhe, nunca cobrou por isso. Nunca. Se ele cobrava em outro lugar, não sei. Aqui ele tocava pelo amor à casa, pelo respeito, eu tinha muito respeito pelo Caboclo Batuta. Exatamente. Bom, pelo pai Silvio, né? Eu tinha amizade com o pai Silvio, ele vinha, tocava, aliás, tocava muito, né? Como eu falei pra você que nada acontece por acaso, né? Esse Ogã, o Toninho, esse Ogã, o Toninho, eu conheci esse Ogã lá nos anos 70, no templo de Umbanda do Caboclo Rei das Montanhas. Rei das Montanhas. Lá naquele que ele lá, o primeirão, lá ele era Ogã lá, né? Eu me inspirava ele. Olha só, anos depois eu vou encontrar o Toninho aqui, nada por acaso, né? Aqui na APU. E foi o meu incentivo. Já um dia nós fomos uma festa de Iemanjá, né? Comemorar a Rainha dos Mares aí, lá na Praia Grande. E dentro do ônibus, né? Acho que você era pequenininho, né? Eu não era Ogã ainda, mas eu já dava já batia na lata. Já batia na lata. Exatamente. E dentro do ônibus ali, canta-se ponto, tal, para ir filmando antes de chegar na praia, tal, levando a grande... E o Toninho, né? Tocando e você ali de lado. Eu só olhando, uma hora ali o Toninho deu uma folga, e naquele vai e vem do ônibus, né? O atabaque balançando. Deixa eu tocar um pouquinho. Você sabe tocar? Mais ou menos, né? Mal menos. Toca aí, vai, toca aí. Quando eu comecei a tocar, aí o pai Silvio, que é uma pessoa que gosta de... Sacanagem! Você está escondendo eu aqui, fazendo tudo sozinho, desse dia pra lá, eu comecei a realmente assumir como Ogã na casa, comecei a tocar. O seu Batuba já te preparou para assumir o coro? Preparou para assumir o coro. E aí foram longos 20 anos aí foi dentro da... O tempo foi passando, né? Exatamente. Você chega a lembrar quando eu entrei Só um detalhe, Sandro, eu queria lembrar que o Luiz, né, que veio junto comigo, foi médium da APU, né, muitos anos, e hoje é médium da APUzinha, lá da Tempo Seu Girassol, né, colaborador do Templo do Caboclo. Aliás, isso mostra a fidelidade que ele teve com a casa, com o ritual e com o amigo, né, porque ele só saiu da APU para ir para a casa do Caboclo Girassol. Exatamente. Né? E a gente considera, aliás, como tudo uma coisa só. Então, na verdade, ninguém saiu de casa nenhuma, né? Casa medieval, o seu Batuba sempre fala, né? Ele continua sendo filho da casa. Né? Tanto que de tempos em tempos... Nossa, aqui eu me sinto em casa. O Casa medieval, ele continua sendo um filho da APU, né? E quando a gente vai lá, eu me sinto realmente em casa. Realmente tem que se sentir em casa, porque lá vocês estão. Ele passou aqui na APU, passou por todos os graus, né, hierárquicos, começou como Ogã, né? Mas depois desenvolveu na mediunidade, virou, depois de muito tempo, pai pequeno, né? Era Ogã e médium, né? Quando a entidade queria, você sentia radiação, né? Aí saía do coro, o seu Girassol vinha, trabalhava, depois você voltava para o seu coro direitinho, e com isso virou depois pai pequeno, né? E hoje, graças a Deus, está lá dirigindo a casa.
Você lembra aí de algum... quer dizer, eu lembro, né? Eu queria que o Pai do Val contasse aí algum caso que a gente passou. Né? Você chega a lembrar quando eu entrei pro coro, quando eu era muito novinho? Ah, com certeza. Lembra? Eu tinha lá, tinha 10 anos. Internautas, pasmem, eu sou um pai orgulhoso. Eu era pequenininho. Orgulhoso. Eu era pequenininho, ficava do lado dele, ele é alto, né? Ficava uma diferença muito grande, é um negócio engraçado. Tem que subir num toco para chegar na cintura do Pai medieval. O Sandro era aquele toquinho de gente que ficava ali batendo nos bancos, né? Ele batia nos bancos, ele batia nas pernas, e ele, de vez em quando, ele entrava um pouquinho, dava um toque na tabaque, e um dia, espontaneamente, o Sandro falou, quero ser o GAN. Eu falei, hoje eu quero. Aí entrei, graças a Deus, fui bem recebido pelo Pai medieval, então é até hoje. Você tem uma missão, ensinar o Sandro a tocar tabaco. Ele não precisou nem ensinar, ele já sabia tudo. Ele está sempre aprendendo. Ele foi só desenvolvendo aquilo que ele já trazia, aquele potencial. Ele foi desenvolvendo. Mas aí, tem algum caso aí que você quer contar, que a gente passou, algum caso pitoresco, alguma demanda, algum caso assim? Sim, eu me recordo que nós fomos num trabalho nas matas, né? Se não me engano, na terceira divisão. Na terceira divisão, a Ponte Terreiro das Matas é a terceira divisão na época, né? Interior de São Paulo, acho que é. Não, é aqui, a terceira divisão é capital, mas é que lá é um local bem afastado, já é quase Ribeirão Pires, né? Isso, lá então, era o sítio, sítio da floresta, era dentro do sítio, era um local de preservação ambiental. Isso. Então, era mata fechada mesmo, mata verde e um terreiro só nosso. Era muito gostoso lá. Rio, cachoeira. Tinha uma cachoeirinha, era muito gostoso. Sim, mas aí, uma vez nós fomos fazer, eu acho que uma inovação ao Oxóssi, se eu não me engano. Isso. Nós fomos fazer uma inovação ao Oxóssi na mata, né? E fomos você, né? Você está lembrado desse caso? Você já era você já era grande, né? Ele foi um GAN convidado, né? Um GAN convidado, né? E se o GAN convidado, ele gostava de fazer o coro falar mesmo. E na mão dele quando tinha que falar. Bom, ele era daqueles que falavam assim, eu não entendi por que você está aqui ainda, né? Eu não entendi, né? Você está aqui ainda. Acho que você está do meu lado à toa. Está do meu lado. E, bom, esse GAN começou, ficou eu num coro, o Sandro no outro coro, e parece que tinha um coro no meio. Me espana mesmo se eu estou errado. No caso da mata, eu lembro, né? Aquele que ele começou a bater, e o pai pediu para ele parar. Isso, a gente estava preparando os trabalhos nas matas. Isso. Então cada um tinha... Eram 3 atabaques, e ele ia tocar. Exatamente. E todo mundo tinha que fazer alguma coisa, né? Na mata, ali o trabalho é comunitário. Lógico, né? Um vai pular, vamos cobrir o chão de folhas, o outro vai preparar, ajudar a montar o colar, né? Exatamente, é uma aldeia, todo mundo. É uma aldeia, todo mundo trabalhando, a comunidade. Bom, e o dirigente, o pai Silvio, tinha falado para ele, ele chegava, ele começava a tocar o atabaque ali e tal, e cantando pontos, e fora de hora, né, o trabalho nem tinha começado ainda, e ele começava a tocar, e batia, e cantava, e puxava ponto. Todo mundo está trabalhando, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos ajudar, né? Tem que ajudar. Curioso, né? De repente, ele batendo o couro lá, o couro... Batendo não, né? Ele batia... Aí ele espancava o couro. Espancava o couro lá, batia com força, né? E ele tocando lá o couro, espancando o couro, como disse o Sandro aqui, de repente o couro estourou na mão dele. A mão dele foi parar lá no meio, né? A mão dele parou no meio do couro, mas como? O Sandro bateu, o Danival bateu, o couro não estourou, eu bati aqui, e o que tem nesse couro? Ele achou que o couro estava quisilado para prejudicar ele. Quisilado para prejudicar ele, exatamente. Aí, convenientemente, ele ficou na assistência do trabalho. Porque eu lembro muito bem desse caso, que ele ainda chegou e falou assim, porque tinha o pai do Merval que já era o dono da casa, eu era muito novinho, né? Tinha uns 10, 11 anos. Aí falou, vou pegar o couro aí do menino, aí o menino fica sem bater ali, toca rezar, outra coisa. Aí o pai Silvio falou, meu pai chegou e falou, não, primeiro que você está errado, agora não é hora de bater atabaque, né? Está todo mundo ajudando e você está aí batucando, porque ele estava batucando, ele não estava, né, entoando, ele estava batucando, né? Numa hora imprópria, né? Eu entendi aquilo até como uma lição do próprio orixá para ele, né? O que aconteceu? Ele acabou depois ficando de fora,
né? Ele que foi como convidado, até em missão, né? Acabou ficando, foi uma resposta, né, do orixá, que ele tem que ter respeito pelas coisas sagradas. Né? Nós estávamos dentro da mata. Dentro da mata, no reino de Oxóssi, e dentro do terreiro. Dentro do terreiro. O atabaque estava dentro do terreiro, todo mundo preparando a casa e ele ali batucando. Então, esse caso eu pus no livro. É um caso que eu não esqueço. Eu não esqueço, que eu era pequeno, mas eu lembro. E teve um outro caso também, você lembra do caso na praia? Esse também eu não esqueço, hein? Esse eu não esqueço. Foi uma festa de Iemanjá. Agora pasmem, festa de Iemanjá. Nós estávamos ali, todo mundo na praia, então aquela preparação, né? Aquela preparação, todo mundo igual na lata, todo mundo preparando, né? Pondo vela na areia, montando congá, o outro coloca a vela, o outro lá numa barraquinha e tal, faz aquele seco, né? Coloca as imagens. Então, é aquele ritual que todo internauta aí, o modista, já conhece. Já está acostumado, você vai pra praia, sabe direitinho como é que é. Bom, e a ordem do orixá da Apeu, né? Do mentor da Apeu e do próprio Pai Silvio mesmo. Ninguém vai no piquenique, então ninguém tem que tomar bebida alcoólica. Lógico. Aliás, a casa não adota bebida alcoólica, né? Quem conhece a Apeu sabe que a Apeu não adota nem fumo nem bebida. Né? Então, os médicos também não devem beber, né? Antes do trabalho. Bom, fomos lá, tal. De repente, esse tal Ogan, né? Foi convidado lá para tocar. Ele deu uma fugidinha, né? Aliás, ele foi nem, eu lembro que ele foi nem convidado. Ele pediu para ele. Ele se convidou. Ele se convidou. Posso ir? Aí até falou, vai, tudo bem. Eu quero me saudar nossa mãe. Não, então pode ir. Você é convidado nosso. É aquele Ogã que, não sei se você lembra das as mais antigas da Umbanda, é aquele Ogã que toca um pouquinho e ele já começa a cantar, ó dona da casa, por Nossa Senhora, dá do que beber, senão eu vou embora. Eu que, né? Está sempre dando o que beber para ele. Ele deu, nós recebemos as ordens ali, né, do dirigente da casa, para ninguém beber e tal, nós não bebemos, né? Mas outros ali, e de repente eu ali preparando tudo, já como maladeira da casa, né? Já era responsável pelo couro, casa e tal, e tinha que ser respeitado como maladeira da casa, né? Esse irmão passou por mim ali, disfarçado entre minhas barracas ali, eu vou ali tomar um negocinho ali, mas você não me viu, hein? Mas justo pra você, ele foi o chefe dos coros, né? Mas tá errado, a ordem do padrinho, a ordem do seu Batuba, tá errado. Não, mas você não vai falar nada, né? Tá errado. Aí para não criar confusão, deixa ele, né? Você deu corda para ele se enforcar. Ele foi lá, quando ele foi lá, eu já cheguei ali onde estava ali o Pai Silvio, já passei pro Pai Silvio, passei pro Major, que é o seu Francisco, né? Que é o doutrinador da casa, né? Da casa, o fulano foi, bebeu, tá? Mesmo que ele não esteja alcoolizado, mas bebeu. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Deixa ele vir aqui que a gente vai ver, ele não vai tocar. Aí, quando ele chegou aqui, ele falou, você não vai tocar porque você foi visto também no bebida alcoólica. Ele já olhou para mim e falou assim, esse é meu inimigo. Esse é o dedo duro. Mas você, não, a lei é para não beber, porque se for abrir uma exceção, daqui a pouco o outro também vai virar bagunça, daqui a pouco tá todo mundo bem, vai reagir. Ele ficou irritadíssimo com aquilo, começou a chorar, tal, e o Pai Silvio, sabe, por trás daquele bigodão assim e tal, tem um coração que, né, coração de mãe, não é nem de pai, é de mãe, né? Tá bom, você toca ali e tal, só que você vai ficar no atabaque do meio, né? Respeitando o Alabé. Bom, começamos o trabalho, e ele com aquele negócio de fala coro, e tocando. Eu lembro que inclusive ele reclamou, né? Porque pôs ele no tabaco do meio. Ele falou, o ogã do meu porte não pode ficar no meio. Porque ele se achava. Né? Ele era um ogã muito antigo, então eu quero pegar o coro do chefe, não sei o que e tal. Eu posso falar, não, você é um convidado. Né? Você vai tocar nesse coro aqui. Ele não gostou, né, Vinicius? Ele não gostou, ele gritava fala coro, no fim o coro dele começou a não falar. Né? Eu lembro, né? Aliás, no começo, o coro dele falou bastante, né? O coro dele falou, e parece que o nosso coro começou a falar menos, né? Ficar meio acanhadinho, e só que é aquele negócio, né? Demandar
entre orgãs dentro de uma casa, você não está demandando só com os orgãs. Você nunca pode. Quem é o orgã para demandar com o orixá? Não. Agora falou tudo. É verdade. Ele quis demandar com os orixás da casa, né? Na inocência dele, com o orgã. Né? Eu pensava que estava demandando com o orgã também, né? Talvez se ele estivesse demandando comigo mesmo, que seria o alabé da casa, ele podia até ter conseguido alguma coisa, porque eu ainda estava pegando um pouquinho de experiência, estava aprendendo, né? Mas ele foi demandar com um terreiro, com uma casa. Bom, gente, não se brinca com orixás, respeita-se orixás. De repente, o couro dele começou a faltar o som, começou a não falar. Parecia um negócio de... Parece, quem vê parece que é mentira, mas eu lembro, igual volume de CD, né? Parecia que se diminuiu o volume. Por incrível que pareça, o atabaque dele que realmente tocava muito alto, né? O jeito dele tocar, o som saía muito alto, né? Ele batia e não saía, parecia que ficou xoxo o som da tabaco, com uma coisa estranha. E engraçado que ele falava assim, meu corpo sumiu o som, bate aí, Sandro, né? O Sandro ia lá, batia, saía aquele som maravilhoso. Bate aí, meu irmão, batia lá, o som saía maravilhoso, ele batia, o som não saía. Eu disse, aí ele teve essa lição, né? Aliás, teve de lição, que realmente aí o seu Batuba veio em terra. Aí ele pediu perdão pro seu Batuba, né? Falou, tentei demandar para sua casa, ele pediu, não consegui, peço uma lane, né? Porque o seu Batuba falou para ele, você veio aqui para casa, falou que queria ajudar a nossa casa a louvar a nossa mãe Iemanjá, e aí veio querendo demandar, né? E aí realmente serviu de lição para ele isso, né? Tanto que foi a última vez que ele tentou fazer alguma coisa contra a nossa casa, tinha muito respeito. Bom, gente, vamos cantar aí mais uns dois, três pontinhos de Iemanjá, que o programa hoje se estendeu bastante, né? Normalmente o programa é de 1 hora, e a gente já deve estar aí com bem mais de 1 hora rodado. Então vamos falar, antes de a gente cantar ponto, fala um pouco lá da casa do seu Girassol, ela foi fundada no que dia mesmo? Sim, então, o Templo de Umbanda Branca do Caboclo Girassol, né? É uma filialzinha da APEU, ali na Parada 15 de novembro. Ela foi fundada no dia 23 de 1 de 2005, 3 de janeiro, né? 3 de janeiro. Eu lembro que inclusive foi a festa de Oxóssi aqui no sábado e no domingo foi todo mundo para lá, inclusive o pessoal da APEU. E por ser um templo na época até pequenininho, ainda continua sendo pequenininho, né? O espaço físico é pequeno. E nós tivemos ali, foi o patrono da nossa casa ali. Que cortou a fita, né? Inaugural. Foi o Major Francisco da Conceição, né? Conceição, o Major aqui. O Major da APEU, né? Você conhece o Major da APEU? É o doutrinador da casa, né? Nosso famoso Major aqui, né? E, nossa, um lugarzinho onde cabiam umas 10 pessoas, coube 50 pessoas, foi muito bonito. Foi mesmo. Todo mundo se revezando, né? O Pai Silvio também cortou a fita inaugural, depois você fez o juramento de sacerdote, né? O Pai Silvio, foi um negócio, principalmente para os orixás, né? Foi um negócio muito bonito. E hoje nós contamos com 2 anos de fundação. O Templo do Caboclo Girassol, ele é um templo, a exemplo da APEU, como extensão da APEU, ele é predestinado à caridade pura. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E fala o endereço de novo, porque de repente alguém perdeu. Rua Luciana Carroso, La Torre, número 51B. Essa rua fica na Parada 15 de novembro. Aqui na capital, São Paulo, né? Na capital, extremo leste aí, né? E é uma travessa da Avenida do Mazo Pinto, né? É uma das principais ali em Itaquera, do bairro ali, de Itaquera, Parada 15, é uma das principais. Então quem chegou ali perguntou, olha, onde é a Rua da Mazo Pinto? Todo mundo conhece. Ela é uma travessia, tem um nome longo, mas é uma travessia pequenininha. Legal. E lá de domingo? Nós realizamos as nossas reuniões aos domingos, das 7, né, até as 23 horas.
Ah, deixa eu lembrar uma coisinha também. Essa rua é próxima ao Hospital Valdomiro de Paula. Ou seja, mais comumente ali o Hospital Planalto. Hospital Planalto, né? Perguntou o Hospital Planalto, aqui na conhece. Onde é o Toborgunho ali, aquela decidão. Desceu, já é da Damaso Pinto ali. Aí é uma das travessas. É uma das travessas, tá? Estamos ali para receber todo mundo, tá bom? Então, com humildade. Vamos cantar uns pontinhos de Iemanjá para nossos telespectadores. Já deixa suas considerações finais, porque a gente vai terminar o programa cantando ponto. Bom, Sam, em primeiro lugar, sinceramente, eu estou muito, muito, muito feliz. Eu que estou feliz também com meu pai, sabe, no programa cantando para os orixás, que eu gostaria não só de cantar para os orixás, louvar os orixás, estar com os orixás 24 horas, tudo pelos orixás, né? Isso não é fanatismo, não. É amor, tá? Fanatismo não é amor, né? Não. Amor sim. E muito contente de estar aqui com vocês. Ao internauta, obrigado aí pela paciência de estar nos ouvindo. E Sam, continue assim, continue sempre dando a sua colaboração para a Umbanda, que eu tive, né? A Umbanda, assim como dizem os nossos muito queridos amigos kardecistas, né? A maior caridade que se faz para o Espiritismo é divulgar a sua doutrina. A maior caridade que se faz para a Umbanda também é divulgar a sua doutrina, tá projetando a Umbanda, tá levando a Umbanda ao conhecimento do público, do povo em geral. Isso é importante. Né? Aquele negócio, gente, para ser umbandista não precisa ser médium. Para ser umbandista tem que ter Jesus no coração, nosso Pai Oxalá. Graças a Deus. Para ser umbandista é preciso ter força, é preciso ter coragem e muito amor, gente. Que Oxalá abençoe a todos nós aí, muito axé. Então, com o axé do Pai do Meval, eu vou tentar mais ponto aqui, né? Cantar um pontinho para nossa mãe Iemanjá. Pode tocar. Então, que hoje eu estou aqui, hoje eu estou de espectador, né? Com o meu professor aqui, hoje ele cantar ponto. Bom, eu vou puxar um ponto que eu acho que o Sandro não conhece, hein? Eu quero aprender, vai tudo para aprender. Mas o internauta vai cantar junto comigo. Com certeza. Sara vai cantar. Iemanjá, minha mãe. Eu vou cantar agora também um pontinho de nossa mãe Iemanjá. Salve a mãe Iemanjá! Eu vou cantar um ponto agora, que é quando o terreiro vai entregar o barquinho com as oferendas de nossa mãe Iemanjá. É um ritual comum quando se faz a festa na praia, né? Tem a festa no terreiro e depois vai o terreiro todo levar o barquinho com as flores, com os perfumes, com as oferendas de nossa mãe Iemanjá. Sobe a mãe Iemanjá! Vai, meu barquinho sereno, vai para longe no mar, vai levar nossa oferenda, nossa mãe Iemanjá. Para
ponto de marinheiro? Marinheiro, como podia deixar de esquecer, né? Então vamos tocar para o povo marinheiro, que trabalha também na... Pontinho pequenininho, mas que vibra bastante. Então vamos cantar um pouco para os nossos marinheiros. Aquele ponto para chamar os marinheiros mesmo, para quebrar demanda, para trabalhar no casual, né? Então vamos lá. Ah, vai ser seu marinheiro deu o nome, seu bonezinho, aí o seu marinheiro deu o nome, pra ninguém desamarrar, mas o seu marinheiro deu o nome. Pra ninguém desamarrar, seu marinheiro deu o nome, meu nome, seu bonezinho, olha seu marinheiro deu o nome, pra ninguém desamarrar, seu marinheiro deu o nome, meu nome, seu bonezinho, olha seu marinheiro deu o nome, pra ninguém desamarrar, seu marinheiro deu o nome, meu nome, seu bonezinho, olha seu marinheiro deu o nome, pra ninguém desamarrar, seu marinheiro deu o nome, meu nome, seu bonezinho, olha seu marinheiro deu o nome, pra ninguém desamarrar, Então, gente, aqui no programa Cantando com os Orixás, Pai do Meval, meu pai de couro, hoje cantamos pontos de Nossa Mãe Iemanjá, também de seu Guberamá, seus Sete Ondas, também do povo marinheiro, para vocês que vão para a praia, uma linda festa lá, saudar Nossa Mãe Iemanjá. Para você que vai ficar em São Paulo, a festa na AP costuma acontecer aqui no templo. Entre em contato conosco para saber o dia da festa. Deve ser também por volta do dia 8, eu não sei direito o dia que vai ser, mas entre em contato conosco para saber o dia que vai ser a festa de Iemanjá, que vai ser aqui na nossa sede. Tá? Então, um grande abraço. Eu peço já a proteção de meu pai Ubatuba, do Caboclo Girassol, né? Do meu pai Obaluaê, do Caboclo Boiadeiro da Jurema. Fiquem conosco até o próximo programa. Axé, Saravá. Gira, 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 minha estrela no revólver, chegando, vem girando, caboclo girassol. Gira, 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 minha estrela no revólver, chegando, vem girando, caboclo girassol. Gira, 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 minha estrela no revólver, chegando, vem girando, caboclo girassol. Gira, 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 minha estrela no revólver, chegando, vem girando, caboclo